Então, minha gente, como prometido, aqui no nosso canal do YouTube, nós podemos explorar um pouquinho mais a questão da pejotização, da famosa pejotização, e explorar também esse julgamento agora pelo Supremo Tribunal Federal, no tema, vou pegar uma colinha aqui, no tema 1389, em que o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu todas as ações na Justiça do Trabalho que tenha por objetivo o julgamento da validade, da nulidade ou não dos pedidos de vínculos de emprego daqueles trabalhadores que entram na empresa para trabalhar como PJ. Esse é o grande babado. Então vamos explicar um pouquinho. Com a reforma trabalhista, o artigo 442B 442 da CLT, a chamada deforma, né, da Lei 13.467, acrescentou a linha B, né, na frente, né, e ficou 442B para dizer o seguinte: olha, os trabalhadores autônomos ainda, aqueles do Código Civil, o Código Civil prevê o trabalho autônomo, regulamenta isso, se ele for contratado numa empresa, não há que se falar em vínculo de emprego, ok? Mas acontece que parte do capital, principalmente na questão da saúde do trabalhador, nas empresas de saúde, melhor dizendo, o que vem acontecendo é que a pessoa só consegue um emprego se ela criar uma pessoa jurídica, que a gente chama assim de pejotização do trabalho, né? Mas aí, o que acontece? Essas pessoas criam, porque precisam do emprego, uma PJ, vai trabalhar, principalmente no setor de saúde, onde tem muitos desse tipo de contratação, e outros setores também. E aí a pessoa vai trabalhar e depois ela entra com ação pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego. Por quê? Porque na CLT existe o artigo 2º e 3º da CLT, que vai falar do que é empregado e do que é empregador, e que lá estão previstos os requisitos de uma relação de emprego: pessoalidade, subordinação jurídica, não eventualidade, dentre outros, subordinação econômica, né, onerosidade. Mas a grande questão aí, o grande ponto é exatamente a subordinação jurídica, porque a pessoa jurídica, né, em tese, ela é uma empresa, ele é um autônomo, e o autônomo, ele não se subordina às ordens diretas daquele que o contrata. Por exemplo, uma característica de ser empregado: horário para cumprir, né, a utilização, o uso de uniforme estabelecido pela empresa ou não, o tipo de atividade, a punição, que vem do artigo 2º da CLT, porque o empregador, ele tem o poder disciplinar. E dentro do poder disciplinar, ele tem o poder de advertir, suspender e aplicar a pena máxima. Então, ele tem poderes de organização da sua empresa, a forma como ele organiza a sua empresa, estabelece sua gestão. E, obviamente, que o PJ não está vinculado a isso. Bom, então esse é o primeiro ponto. E quando essa pessoa vai para a justiça dizer assim: olha, eu fui obrigada a criar uma PJ, e em alguns casos é criado pelo próprio contador, pelo próprio escritório de contabilidade da empresa, mas eu não sou autônomo, eu trabalhava com subordinação, eu tinha horário para cumprir, eu tinha metas, eu tinha atividades determinadas, eu tinha horário, eu tinha uma jornada estabelecida, e às vezes até assinava ponto. Ainda tem isso, às vezes até assinava ponto mesmo tendo um PJ, como a gente já teve casos aqui no escritório. Bom, então, com isso, gerou uma porção de ação na Justiça do Trabalho pelo Brasil inteiro. O Tribunal Superior do Trabalho vem convalidando esse reconhecimento de vínculo de emprego, porque o juiz do trabalho, né, na base das varas do trabalho, que é quem julga o pedido de vínculo de emprego, ele vai usar essa lente, ele vai usar essa métrica, ele vai perceber o seguinte: se tem esses requisitos, esses elementos, eu não posso afastar a condição de empregado, mesmo porque há um princípio, dentre vários na Justiça do Trabalho, que é o princípio da
primazia da realidade. Qual é a realidade contratual? É empregado ou é essa forma aí de macular esse contrato que é o PJ? Então, usa-se o princípio e utiliza-se os requisitos que tanto estão na doutrina quanto também nos artigos e na CLT, nos artigos 2º e 3º, para verificar qual é a real condição desse PJ. É empregado ou não é? E, dependendo da prova, se conseguir, obviamente, provar que existem os vínculos da relação de emprego, os requisitos, o juiz vai determinar e vai estabelecer, vai declarar a condição de empregado e todos os seus consentâneos legais. O problema é que alguma dessas ações, elas vão para o TST e chega até o Supremo. E o Gilmar declarou repercussão geral e com isso ele mandou suspender tudo. Aliás, minha gente, isso vem acontecendo, né? A invasão de competência do Supremo na matéria trabalhista. Quem tem que reconhecer o vínculo de emprego e analisar os requisitos é a Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição Federal. Não é a matéria do Supremo. Assim como também não é matéria do Supremo a questão de analisar a terceirização lícita, a terceirização abusiva, né, em certas situações, se é vínculo direto, se não é, a questão do contrato de trabalho intermitente. A gente tem visto aí uma gama de questões relacionadas à invasão da competência. Bom, então, em resumo, qual é o problema aqui, em resumo, que eu falei no Instagram do BRM Curso, que não pude explicar? O Gilmar, no dia 14, analisando um recurso extraordinário, declarou repercussão geral, suspendeu todos os julgamentos, né? E ao declarar repercussão geral, os processos paralisam, né? Não pode dar sentença até que o Supremo diga se a PJ é válida ou não, se embora tenha requisito da relação de emprego ou não, vai convalidar o que diz o artigo 442B da CLT, advindo aí com a chamada reforma trabalhista, e com isso ele invalida, se assim continuar, as decisões da Justiça do Trabalho, seja na vara, seja nos tribunais, seja inclusive no TST, que os tribunais do trabalho, ao avaliar esses pedidos de vínculo de emprego, volto a dizer, eles usam o artigo 442, o artigo 2º e 3º da CLT, bem como o princípio da primazia da realidade. Então, esse é o quadro que se desenha, esse é a gravidade e esse é esse movimento em que todas as associações, a ABRAT, a Associação do Ministério Público do Trabalho, a ANAMATRA, vem batendo em cima do Supremo, principalmente agora que ele suspende todas as ações. Então, é esse o quadro. Eu espero, nesse curto espaço de tempo, ter conseguido dar uma explicação aí.